he he came here, and then we went inside. The guy, I don't know who it is, he was spanking her. Sabe aqueles filmes americanos em que os assassinos acreditam ter planejado o crime perfeito, mas pequenos detalhes acabam desmontando toda a trama? Pois é, o que estamos prestes a analisar parece roteiro de Hollywood, mas aconteceu na vida real. Um caso que envolve traição, manipulação, versões escandalosas e 2 mortes dentro da mesma casa. E no centro dessa história está uma brasileira, Juliana Pérez Magalhães, uma au pair, nome dado às babás que participam de programas de intercâmbio para trabalhar e morar com famílias nos Estados Unidos. Mas essa não é uma história comum de intercâmbio, porque ao lado dela estava um agente federal americano, e segundo a versão inicial apresentada à polícia, tudo teria começado com uma fantasia sexual que saiu do controle. Só que quando a investigação começou a analisar os detalhes, a narrativa começou a desmoronar. Vamos nos aprofundar um pouco mais nesse caso triste e terrível. Nós somos o Atual News, e se você gosta do nosso conteúdo, por favor, se inscreva no nosso canal. Antes de falar do crime, é preciso entender o cenário. Brandon Banfield era agente federal nos Estados Unidos, um profissional treinado, armado, acostumado a lidar com situações de risco. Ele era casado com Christine Banfield. O casal vivia em um condomínio residencial na Virgínia, em uma área considerada tranquila, de classe média alta, típica dos subúrbios americanos. Era o tipo de bairro onde vizinhos se conhecem, crianças brincam nas ruas, e nada parece fora do lugar. Eles tinham filhos pequenos e, como muitas famílias americanas com ambos os pais trabalhando, decidiram contratar uma au pair. Foi assim que Juliana entrou na vida deles. Juliana veio do Brasil por meio de um programa de intercâmbio cultural. A dinâmica era simples. A au pair mora na casa da família, ajuda no cuidado das crianças, recebe salário e participa de um programa de estudos. Em teoria, é uma relação de confiança. Ela passa a fazer parte da rotina da casa, tem acesso à intimidade da família, convive diariamente com o casal. E é exatamente aí que a história começa a se complicar. Porque, segundo a investigação, a relação entre Juliana e Brandon ultrapassou o limite profissional. E quando a linha entre confiança e envolvimento pessoal é cruzada dentro da própria casa, as consequências podem ser imprevisíveis. Agora vamos ao dia do crime. Segundo reportagem do The New York Times, a versão apresentada por Juliana Pérez Magalhães teria sido detalhada e organizada. Na manhã dos assassinatos, Juliana teria saído da residência por volta das 7 da manhã, levando a filha do casal ao zoológico. Algum tempo depois, ela afirmou ter percebido que havia esquecido o almoço da criança. Por isso, decidiu retornar à casa. Ao chegar, notou um carro que não reconheceu estacionado em frente à residência. Ela tentou ligar para Christine. Não houve resposta. Então, ligou para Brandon Banfield. Segundo o relato, quando Brandon chegou, os dois entraram na casa juntos. Juliana levou a criança para o porão. Foi quando, de acordo com sua versão, ela ouviu uma confusão no andar de cima. Os advogados afirmaram que Brandon teria gritado "Drop the knife", solte a faca. Brandon, que na época trabalhava como investigador criminal federal, declarou que viu um homem esfaqueando sua esposa. Ele disse que disparou sua arma de serviço. Juliana afirmou que, seguindo instruções de Brandon, pegou uma segunda arma guardada em um cofre e também atirou. O médico legista declarou posteriormente que o homem foi atingido 2 vezes, na cabeça e no peito, sendo o disparo no peito por Juliana o tiro fatal. Christine também morreu na residência. Essa foi a narrativa apresentada. Uma sequência clara, cronológica, com justificativa para cada ação. Mas, em casos como esse, o que define a verdade não é a narrativa, são os detalhes.
E foi exatamente nos detalhes que a investigação começou a encontrar problemas. Depois da cena ser isolada, os investigadores começaram a analisar cada detalhe da residência. E algumas conclusões chamaram a atenção. Primeiro ponto: não havia sinais de arrombamento, nenhuma porta forçada, nenhuma janela quebrada, nenhum indício de invasão violenta. Segundo a promotoria, o homem morto, Joseph Ryan, não entrou à força. Ele foi convidado. Essa informação mudava completamente o enquadramento inicial. Se não houve invasão, então a narrativa de uma entrada violenta começava a perder força. Outro ponto importante: a análise forense da trajetória dos disparos. Os investigadores examinaram posição dos corpos, ângulo dos tiros e dinâmica da cena. E, segundo a acusação, a sequência não era compatível com um confronto improvisado. A promotoria argumentou que os disparos não indicavam luta corporal intensa ou reação desesperada. Indicavam controle, organização e múltiplos tiros direcionados. Além disso, foram recuperadas 2 armas e uma faca na cena. Mas a questão central passou a ser: a faca estava sendo usada de fato no momento dos disparos? Ou foi parte da construção da cena? Essas perguntas começaram a surgir conforme os investigadores cruzavam a versão apresentada com as evidências físicas. E então veio outro elemento que mudaria completamente o rumo do caso: os registros digitais. E é aqui que a história começa a sair do campo da tragédia inesperada e entrar no campo da possível premeditação. Conforme a investigação avançava, os promotores apresentaram um elemento que mudaria completamente o rumo do caso. Segundo a acusação, o encontro com Joseph Ryan não foi espontâneo. Ele teria sido atraído até a residência por meio de mensagens enviadas a partir de uma conta criada para se passar por Christine. De acordo com o que foi apresentado em tribunal, o perfil teria sido usado para marcar um encontro de natureza sexual. As mensagens incluíam detalhes sobre uma fantasia mais agressiva. Incluíam instruções, horário e local. Ou seja, segundo a promotoria, Ryan acreditava que estava indo ao encontro de uma mulher casada interessada em uma experiência consensual. Não havia indicação, segundo os registros apresentados, de que ele estivesse indo para um confronto. Para a acusação, esse foi o ponto central. Ryan não teria sido um invasor, não teria sido um agressor inesperado. Ele teria sido atraído até ali. E, segundo a tese apresentada ao júri, a narrativa da fantasia sexual que saiu do controle teria sido usada para dar coerência a um plano já arquitetado. A promotoria argumentou que a conta foi criada com antecedência. O encontro foi marcado previamente. A história apresentada à polícia já estava pronta. E é aqui que a palavra legítima defesa começa a perder sustentação. Porque se alguém é convidado, se alguém é induzido a ir até o local, se há planejamento anterior, então a dinâmica muda completamente. O que parecia reação pode se tornar emboscada. E foi exatamente essa mudança de interpretação que o júri precisou analisar. Se você está gostando do vídeo, por favor, deixe o seu like. Isso ajuda o algoritmo a divulgar o conteúdo para mais pessoas. Durante o julgamento, os promotores sustentaram que o relacionamento entre Brandon Benfield e Juliana Magalhães não era apenas um detalhe moral do caso. Era o possível motivo central. Segundo a acusação, o caso extraconjugal criava um obstáculo evidente: Christine. A promotoria argumentou que o relacionamento entre o agente federal e a au pair vinha se desenvolvendo enquanto ela ainda morava na residência da família, ou seja, sob o mesmo teto. Para os investigadores, isso levantou uma hipótese clara. Se o casal queria continuar o relacionamento sem as complicações de um divórcio, disputas legais ou escândalo público, eliminar o obstáculo poderia parecer, na lógica deles, uma solução.
Mas havia outro problema: Joseph Ryan. Segundo os promotores, ele não poderia simplesmente sair daquela casa vivo após o ocorrido, porque sua sobrevivência desmontaria qualquer narrativa de legítima defesa. Se ele confirmasse que foi convidado, se confirmasse que acreditava estar participando de um encontro consensual, toda a história desmoronaria. A promotoria então construiu a seguinte linha: o relacionamento fornecia a motivação, o perfil falso fornecia o meio, o encontro fornecia o cenário e a narrativa da faca fornecia a justificativa. Para o Ministério Público, os elementos não eram coincidência, eram sequência. E foi com base nessa construção lógica que o júri precisou decidir: estavam diante de uma tragédia que saiu do controle ou de um plano cuidadosamente arquitetado que falhou nos detalhes. Quando o caso chegou ao tribunal, a disputa deixou de ser narrativa contra narrativa. Passou a ser evidência contra versão. A promotoria apresentou ao júri registros digitais, a criação do perfil falso, as mensagens enviadas para atrair Joseph Ryan, a relação extraconjugal entre Brandon Banfield e Juliana Pérez Magalhães, a análise forense da cena, a trajetória dos disparos. A defesa, por sua vez, tentou sustentar a tese de que tudo teria sido reação a um ataque real. Argumentou que havia uma faca, que havia risco iminente, que a situação exigiu resposta rápida. Mas, para o júri, a questão não era apenas se havia uma faca. Era se toda a sequência anterior apontava para a legítima defesa ou para algo previamente organizado. Os jurados analisaram a cronologia dos fatos, o planejamento do encontro, a existência do relacionamento, a consistência ou inconsistência da versão apresentada à polícia. E, ao final, a versão de legítima defesa não convenceu. O júri concluiu que os elementos apresentados pela promotoria eram suficientes para afastar a hipótese de reação improvisada. A decisão veio, e com ela, a condenação. O plano, que segundo a acusação parecia meticulosamente montado, não resistiu ao escrutínio do tribunal. Depois de semanas de depoimentos, análises técnicas e argumentos das duas partes, veio o momento da decisão judicial. Juliana Pérez Magalhães optou por fazer um acordo com a promotoria. Ela se declarou culpada por homicídio culposo na morte de Joseph Ryan e aceitou cooperar com a acusação, inclusive testemunhando no julgamento de Brandon Banfield. Em fevereiro de 2026, Juliana foi sentenciada a 10 anos de prisão. A promotoria havia recomendado que ela recebesse apenas o tempo já cumprido. O juiz discordou e aplicou a pena máxima prevista para o crime pelo qual ela havia se declarado culpada. Já Brandon Banfield foi julgado por um júri, e o veredito foi claro. Ele foi considerado culpado pelo assassinato de sua esposa, Christine Banfield, e de Joseph Ryan. Também foi condenado por acusações adicionais relacionadas ao uso de arma de fogo no crime. A sentença formal prevê prisão perpétua, além de penalidades adicionais conforme a legislação da Virgínia. Com isso, o caso, que começou com uma narrativa de legítima defesa, terminou com condenações severas. O júri não aceitou a versão apresentada inicialmente. Para a justiça, os elementos indicavam planejamento, e a consequência foi definitiva. Não foi apenas sobre traição. Não foi apenas sobre um encontro que teria saído do controle. Foi sobre narrativa. Sobre como uma história bem construída pode tentar antecipar as perguntas da investigação. E sobre como, em um tribunal, detalhes falam mais alto do que versões. 2 pessoas morreram. Uma mãe e um homem que, segundo a promotoria, acreditava estar indo para um encontro consensual. Um relacionamento secreto se transformou em motivação. Uma conta criada nas redes sociais virou ferramenta.
e uma explicação aparentemente lógica acabou sendo desmontada peça por peça. A pergunta que fica é desconfortável. Se o plano realmente foi arquitetado, o que levou alguém a acreditar que conseguiria sustentar essa história diante de perícia, registros digitais e julgamento público? Agora eu quero saber de você. Você acredita que tudo não passou de uma situação que saiu do controle? Ou os elementos realmente apontam para um plano frio e calculado? Se você pudesse escrever algo para a Juliana, o que você diria a ela? Escreva sua opinião nos comentários. E se você gostou do vídeo, por favor, se inscreva e deixe o seu like. Até a próxima!